Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos para a quinta parte de JoJo Bizarre Adventure Venture Áureo. Eu sou o Raul e já vou começar com a maior pergunta dessa temporada. O que define a paternidade? O corpo ou a mente? Não, essa foi boa. Pai é quem cria. Então nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Você quer explicar ou a gente deixa pro episódio, Muriel? Deixa pro episódio. A gente entra nessa discussão que é muito importante, científica, né? Eu trouxe todos os argumentos científicos e espirituais. Olha aí. Então aguardem que vem aí. Aqui é o Muriel e Polnareff ex-máquina ninguém merece, né? Pelo amor de Deus. Merece sim, cara. O que fizeram com o Polnareff nessa temporada? Ele virou o Professor X do X-Men, né? Só faltou estar careca. Porque ele era o cara da cadeira de roda que tava ensinando a nova geração a usar os poderes. Ele era quem, pô? O Professor X. Nossa, Polnareff. Nossa, velho. Coitado do Polnareff. Passou do cara que ficava brincando com a balinha, com a língua, pro cara da cadeira de roda. Eu sou o Guizão e nessa parte a gente tem o melhor toque de telefone dos animes, né? É o melhor, cara. Do Lulu é o melhor, cara. É. Pra esses e mais toques do seu smartphone após os e-mails. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. E eu quero, é claro, agradecer os apoiadores que acreditam no nosso sonho e fazem esse podcast continuar no ar. Obrigado a Bárbara Rigon, Bruno Rezende, Guilherme Loures, Henri Yamaguchi, João Pereira, Marcos Paulo e Thiago Pates. Para os e-mails dessa semana, não estou sozinho hoje, olha aí. Para a infelicidade dos haters. Será que tem hater na semana? Vamos ver. Bom, vamos começar aqui então com o dublagem da nova geração, a mensagem aqui do Flávio no Spotify. Para mim, não é somente uma dublagem, mas um conjunto das animações recentes dos estúdios Trigger, Promare, Brand New Animal e Little Witch Academia. A gente não comentou no podcast, mas realmente Brand New Animal tem uma dublagem bacana, né? Pô, Little Witch tem pra caramba, mano. Desses três aí, o único que eu assisti alguma coisa dublado foi alguma coisa não, eu assisti acho que todo o Little Witch dublado, porque eu lembro que tinha na Netflix. O Brand New Animal é exclusivo da Netflix e o Little Witch tem lá também. O Promare eu não sei. O Promare é o filme. Eu sei que o Promare é um filme porque o Promare tem trilha sonora do nosso pouquíssimo citado Hiroyuki Sawano, tá ligado? Ah, olha aí. E aí eu conheço o Promare por causa disso, tá ligado? Mas o Little Witch, mano, tem uma dublagem excelente, mano. É absurda mesmo. E Studio Trigger é Studio Trigger, né, irmão? Mas Little Witch é realmente a dublagem, principalmente da Ako, mano. Aquela voz foi feita pra Ako, mano. Inclusive, fica a dica aí pro Flávio Veloso, se ele é um ouvinte novo, na época do Animistic, se ele pesquisar o podcast Animistic, que é o podcast anterior aí ao MDA, tem um episódio de Brand New Animal. E se vocês insistirem, né, a gente pode fazer de Little Witch, né? Tá pedindo também, né? Já tá pedindo passagem. Eu acho que até a gente pode começar a fazer sobre estúdios, né? Fazer um sobre Trigger, ia ser legal. Exatamente. Bom, mas não é só o Flávio que veio falar com a gente, né, Raul? Também no Spotify, no episódio 56, Jujutsu Kaisen, já vi isso em algum lugar. O Wanderson
mandou uma mensagem. Ele falou o seguinte: um anime que também tem muita porradaria, de um protagonista sair no soco e chute, que eu curto muito, é Fire Force. Acho muito bom. Fire Force também tem podcast no Animística. Tem sim. E Fire Force, que a gente teve que até que escolher bem a nossa equipe, né? Porque tinha umas pessoas meio complicadas lá, né? Pra tu botar um anime com Fire no nome, mas... Cara, tem lá podcast, um anime bem legal, do mesmo autor de Soul Eater, né? A gente sempre se frisou lá, né? Eu participei desse podcast e eu frisei bastante que é um anime muito bom. Tem alguns problemas que ele tipo... o hate, talvez, assim, com as pessoas até brincavam na época do hate desnecessário e tudo mais. Mas ainda assim é um anime muito bom, entendeu? Acho que se você tiver um pouquinho de boa vontade, não for aquela pessoa que se incomoda tanto com hate, que, cara, querendo ou não, tem animes com muito mais hate, tá ligado? Então, assim, eu ainda acho Fire Force bem de boa, bem mais fraco, por exemplo, que o hate de Fairy Tail. E, cara, realmente Fire Force é um anime bem competente com uma cena de porrada muito da hora. Porrada com fogo, mano. Menino pirueta, Raul. Inclusive, é muito a pegada do autor, né? De Fire Force, que tem esse negócio de colocar um eti ou outro aí na obra, mas ele, querendo ou não, é um mangaka muito bom e vale a pena conferir. E ainda falando sobre Jujutsu, Raul, tem a mensagem do Marcos Santos, que ele fala o seguinte: Jujutsu é ok até Shibuya, depois de Shibuya nota 8. Cara, eu não acho, tipo assim, ele é ok não, mano. Pra mim, ele é desde o início um anime muito bom, tá ligado? Eu acho que é um anime um pouquinho, assim, quando eu falo muito bom, é um anime acima da média, entendeu? Ele é um anime que escala muito bem. Eu chego a dizer, mano, que o cartão de visitas, olha só, tá? Presta bem atenção no que eu tô falando. O cartão de visitas de Jujutsu é melhor do que de Hunter x Hunter, tá ligado? Eu acho que é muito mais fácil tu vender pra alguém que assistiu pouco anime ou nunca assistiu anime, os primeiros 2, 3 episódios de Jujutsu, do que tu vender ali o Gon andando na vila ali, tá ligado? É que o Jujutsu, ele tem uma pegada meio stream, né? Então é muito mais fácil de vender que o próprio Hunter x Hunter, que tem umas paradas meio Japão ali, né? Não comum pela piada, pelos jeitos e tudo mais. E falando de Japão, Raul, tem o MDA 55 GTO revolucionando o ensino do Japão, que tem mensagem aí do André Silva, não é mesmo? Exatamente, ele fala: delícia demais, preciso ler um mangá. Cara, fica a dica, tem mangá no Brasil aí pela editora New Pop, vale muito a pena conferir, é maravilhoso. Exatamente, é muito bom. Palavras do próprio Carlos, com o cara que coleciona o mangá, o preço ainda é, dada a realidade do Brasil, ainda é um preço acessível. Eu coleciono também, é um dos melhores custos-benefícios do Brasil, porque ele é um mangá com sobrecapa, com costura, tudo bonitinho, e ele não é caro, e ele é muito mais barato do que outras obras que a gente vê aí, com a mesma pegada, sabe? Com o mesmo, como eu posso dizer, capricho. Você não consegue ver tudo em anime, então eu acho que pra quem gosta do anime, assim, vale muito a pena ir lá pro mangá. Uma outra obra que vale muito a pena ir pro mangá, mas que eu acho que não tem no Brasil, ou tem? Tem, Panini. Panini, olha aí. E que são histórias curtinhas, aquela história pra você ler no trem, no ônibus indo pro colégio, pro trabalho, ler ali no seu almoço do trabalho também, que é Komi-san, né? Komi-san que teve podcast aqui recentemente, e tem a mensagem do Mig Miller, que diz o seguinte: um anime muito bom, engraçado e divertido para se assistir no tédio e com toda a família. Olha, com toda a família é subjetivo. Eu acho que é um anime muito bom. Eu concordo, é um anime divertido, entendeu? Assim, as piadas que tem nele, sei lá, mano, aquela mina lambendo a xícara da Kakome acabou de beber, é meio complicado pra assistir com a sua avó. Mas assim, ainda é um anime bem mais de boa, por exemplo, do que o próprio Fire Force, né? Eu acho que sua avó aceita mais uma psicopata do que uma mina gatinho de calcinha sutiã, né? Ou de biquíni. Eu assistiria com a minha família numa boa, mas entendo também que se a família é um pouco mais... Conservadora. Conservadora é a palavra perfeita. E pode dar algum gatilho dessa família aí, sabe? Mas com certeza é uma obra que eu acho que não pode, como deve ser visto em família, cara. Porque fala de muitos assuntos importantes e eu acho bacana até pra se discutir a obra, como a gente discutiu no podcast. E continuando nessa vibe também de discutir, tem o episódio 45 sobre Blue Parade, né, que tem mensagem do Jackson Oliveira. Ele fala: sentir real a falta da ênfase de viver aquilo iria ser duro, pelo menos da parte dos professores. Poderiam desenvolver mais, porém a obra segura o espectador pelos personagens. Muito boa. Ele falou exatamente o que a gente falou no podcast, né? Que os professores são meio fantasiosos, mas o resto ali da obra, principalmente a riqueza dos personagens, segura muito, muito a história. Assim, cara, como alguém que assistiu uma porrada de anime, eu meio que aprendi que é pra se cagar pra professor de anime, velho. Porque, sei lá, velho, tipo, professor de anime nunca é aquilo que você espera de um professor. Ou eles são muito extremos, tá ligado? Ou eles são muito cagão. Ou ele vê um maluco espancando o outro e fala assim: foda-se, não sou pago pra isso. Ou ele é um cara tipo o Nizuka que, beleza, tu tem um cara espancando o outro e chega de voadora. Bom, segundo algumas obras, né, inclusive que falam
falam um pouco, criticam um pouco sobre o ensino japonês. Até acontece, né, do professor ver alguma coisa errada e falar assim, não é problema meu. Pior que eu leio um mangá coreano chamado The Schooled, que é basicamente que na Coreia do Sul, que foi criada uma lei, né, pelo Ministério de Educação, que dá carta branca pra um cara meter a porrada nos alunos que são delinquentes, tá ligado? Tipo assim, o cara chega lá e fala assim, vou dar aula aqui por uma semana. E aí todos os alunos que são delinquentes, ele pode sentar-lhe o cacete, tá ligado? É bizarro, mas é divertido. Que beleza. Outra coisa que é divertida aqui também, é o nosso episódio um pouquinho mais antigo, que é o episódio número 42. Eu vou resumir, porque é o anime da cosplayer. Eu não vou falar o nome inteiro dele. É o anime da cosplayer. Também conhecido como My Dress Up Darling, né? Exatamente. Tem a mensagem da Esther, que ela simplesmente dá uma nota 10 pro anime. E, tipo assim, eu não participei desse podcast por motivos de saúde, mas eu não daria 10. Eu daria uma nota muito boa, mas não daria 10, né? A única coisa nota 10 nesse anime não é o anime, é outra coisa. Falei. Mas, enfim, não falaremos disso aqui. Esse é um e-mail de família. E tem mais uma mensagem do Wanderson, né? E ele fala que foi uma total quebra de expectativa pra ele, mas isso de forma muito positiva. Ele falou que amou o anime. Lembra aquela parada que a gente falou de Fire Force? Que se é o cara, tipo, começa assistindo e vê o Eight e fala assim, cara, não vou assistir porque tem Eight. Eu acho que se ele fizer isso com o anime da cosplay, ele perde um anime muito bom, mano. Mas eu acho que é um dos Eights mais de boa se a gente comparar, sei lá. Mano, eu sou da geração que cis, tá ligado? Então, esses Eights pra mim é tudo suave pra caramba. Alguns Eights fazem até sentido de existirem, né? Até porque são dois adolescentes se descobrindo ali. Mas tem umas ali que não tinha motivo pra estar ali, como a cena do banho, né, da menina. O problema é que eu não vejo... Eu citei isso num podcast de Fire Force, mas eu não vejo o anime da cosplay como um anime de Eight, tá ligado? Então por isso que eu vejo... Ele não é um Eight, né, então, tipo, fica um pouco deslocado essa cena de Eight aí. Mas ainda assim, eu acho que, tipo, na balança é muito pouco pro anime tão bom. Então, assistam o anime da cosplayer. E se vocês quiserem saber qual é o nome de verdade, joguem no Google, porque provavelmente não é só a gente que faz essa piada. Inclusive, Lucas, você curte bizarrice? Mano, eu tinha uma namorada que ela cantava aquela música da Peach pra mim, tá ligado? Então, eu sou bizarro. Então, vamos juntos para o episódio de Jojo. É isso aí. De volta dos e-mails com o nome original Jojo do Kimion Nabouken, parte Go Ogon no Kaze. É, amigo. Do gênero Battle Shonen, ação e fantasia. E desfile de moda. E desfile de moda. Com 39 episódios, eu nunca vi um número tão whatever episódio. Essas temporadas de Jojo vão ser tudo assim agora. Eles vão adaptar a quantidade de capítulo. Não foi grande o suficiente pra 2 de 24, não foi suficiente nem pra, sei lá o quê. Em 36, né? Foi 39. Se bem que eles podiam cortar toda aquela parte da pedra, né? Pelo amor de Deus. Poderiam. Eles poderiam cortar muita coisa e colocar muita coisa, enfim. A gente vai falar isso durante o episódio. Mas seria muito bacana, né? Se desse pra fazer isso, sabe? Você colocar a quantidade de episódios o suficiente pra o anime ter uma adaptação perfeita. É claro que isso bagunçaria toda a temporada, uma grade de televisão e lá. A gente sabe de tudo isso. É apenas um sonho, né? Ele estreou em 6 de outubro de 2018 e teve seu último episódio em 28 de julho de 2019 no Japão. Aqui no Brasil, você pode ver na Crunchyroll. Na Netflix ainda não tem essa temporada, provavelmente deve estar em dublagem, né? Porque eles estão dublando todas. Do estúdio Davi Produções, ou também David Production. Davi? Que é o estúdio de Kiribe Horan wa Ugo Kanai. Por que será que eu coloquei esse anime aqui, né? Esse anime nunca ficaria aqui se não fosse do mesmo autor de Jojo. Estúdio de Fire Force, Level E e Bento. Muriel, esse anime teve nada mais, nada menos do que 3 diretores. Caramba! Não eram diretores de episódio, não. Estão todos escritos como diretores. Caralho, os caras revezaram, né? Primeiro a gente teve o Naokatsu Tsuda, que ele é diretor das outras partes de Jojo. E olha, o que ele dirigiu? Só a nata. Ele foi diretor de Yusuga no Sora. Ah, nossa, só. É os deuses. De Bento e Inazuma Eleven. O masterpiece dele é Yusuga no Sora, né? Não, o masterpiece dele é Inazuma Eleven, cara. Tem que ser. Inazuma Eleven é nome de peso. O outro diretor foi Hidea Kakahashi, que é diretor de Queijo, Platinum End e Fantasista Stella. Nossa, cara, meu Deus, como é que...
A gente tá falando de um mangá, de um anime eti hoje, é isso? E o Suga no Sora queijo? O que tá acontecendo? E a Suga no Sora já passou de eti há muito tempo, né, amigo? Soft porn. Nossa. Exatamente. E o Yasuhiro Kimura, que é o diretor de 243, Seirin Kokon Danshi Volleyball, e também diretor de Sansha Sanyu. Mas que porra é essa, velho? Nunca tinha... Eu não conheço nenhum dos dois animes, mas ele só dirigiu isso fora de Jojo, então tá aí. O anime ainda não tem dublagem, então até a gravação desse podcast a Netflix ainda não lançou a dublagem desse anime, então a gente não tem esses dados. A fonte é um mangá. Essa parte específica, a quinta parte, tem 17 volumes, do autor Hirohiro Araki. Araki-san. É, o Araki-san. Da editora Weekly Shonen Jump, da Shueisha, né? No Brasil ele é publicado aí pela Panini, mas eu acho que nem chegou nessa parte ainda. Acredito eu, até o momento dessa gravação, tá no Diamonds Unbreakable. Ainda, caraca? Você sabe, né? Quanto mais vai subindo as temporadas de Jojo, mais volumes tem cada uma, né? Cara, verdade. Justo. Demografia Shounen. E essa parte em específico foi publicada originalmente entre 1995 e 1999. 4 aninhos aí. Essa parte não viu o Penta. Nossa. Meu Deus. Bom, a sinopse é... Bananana. Meu Deus. Isso vai ser a música a host do episódio. Vai ser a vírgula sonora do podcast. Bom, basicamente a sinopse a história se passa na cidade costeira de Nápoles, né, onde a corrupção está fervilhando. A polícia conspira descaradamente com bandidos, as drogas correm soltas em torno da juventude e a máfia governa as ruas com a mão de ferro. No entanto, vários encontros fatídicos ocorrerão em breve. Giorno Giovanna, um garoto de 15 anos, com uma conexão excêntrica com a família Joestar, ou a família do Gil Brando. Olha aí, fica a dúvida, né? Fica a dúvida aí, ó, tem que fazer o DNA aqui. Esse é o momento, Bruno. De quem foi o zigoto? A mente, a ideia de fazer, o tesão foi do Jill. Mas o pau, Os espermatozoides eram do Jonathan. se ele fosse filho do Jonathan, ele tinha que ser pelo menos umas 15 vezes mais bombado. E do Jill também. Esse que é o problema. Ele tinha que ter pelo menos 1,90m, sabe? Ele não poderia ser... Mas ele é loiro, poxa. Ele puxou muito a mãe. Ele pode ser ou não tio do Joseph. Pior. E entramos numa discussão filosófica aqui sobre o verdadeiro estado de paternidade. Caralho, é tio do Joseph, velho. Agora sim. Agora essa família ficou complicada, porque Se já era complicado o suficiente, né? já ficou complicado na parte 4 com o Jotaro ser sobrinho do Josuke. Agora tá bizarro. Mas, ó, o Jordan só ficou loiro depois que o stand dele acordou, hein? Ah, é verdade, tem esse fato mesmo, eu tinha me esquecido. Ele tinha o cabelo castanho, assim como o seu meio-pai, Jonathan. Caramba. Fica complicado. O Diorno, ele vive de empregos de meio período, né? E também é um batedor de carteira. Esse é o emprego de meio período. Não, meio período ele bate carteira, o outro meio período ele faz Uber. É verdade, tem o lance do táxi lá que ele passa a perna. Além disso tudo, ele é dotado da inexplicável habilidade... Susto por um momento, depois que você falou do... Foi de falar de engravidar aqui, vem dotado, né? Ele é dotado da inexplicável habilidade stand. O stand dele dá e cria vida, né? Cultiva plantas do solo, transforma objetos inanimados em animais vivos, né? É uma habilidade que ele apelidou de experiência dourada. Golden Expert. Fascinado pelo poder dos gangsters locais, o Giorno sonha em ascender em suas fileiras e se tornar um gangstar, uma façanha possibilitada por seu encontro com Bruno Bucciarati, um membro da gangue Passione, com seu próprio senso de justiça. Bom, antes da gente entrar no anime, vamos falar um pouquinho sobre essa tripla direção aí do anime. Não é comum, hein? Trocar, tipo assim, diretor de episódio eu já vi bastante, sabe? Ah, esse episódio vai ser dirigido pelo cara. Agora, 3 diretor, num anime que nem é tão longo assim, sabe? Não é tipo um anime que vai estar aí o quê? 4, 5 anos sendo publicado, né? Dá 13 episódios pra cada diretor, se a gente dividir por igual. Sabe? Dá um anime pra cada diretor, um anime normal pra cada diretor. É bem bizarro. Porque querendo ou não, o diretor, por mais que seja adaptação de uma obra, cada diretor dá um toque ali na adaptação, né? Porque o que vai ser adaptado, o que vai ser modificado pra ser adaptado pra aquela mídia visual muda muito de diretor pra diretor. E eu vou falar pra você, acredito eu que o diretor que foi o principal nas outras temporadas, o Nokatsu Tsuda, não sei de qual episódio cada diretor pegou, tá? Mas eu acredito que ele não teve tanto espaço nessa temporada, porque aquela comédia mais forte que a gente vê no mangá e que até é extremamente explorada nas outras temporadas do anime, ela é muito
muito menos explorada essa temporada, né? Você vê em alguns pontos, por exemplo, aquele episódio que eles estão, que os meninos não podem olhar pra água, aí o maluco começa, não pode falar porque tem o stand da língua dele, aí ele começa a mijar, tá ligado? E fala, olha aqui, eu tô mijando! Então, sabe, tem alguns episódios que tem essas ceninhas de comédia, mas, tipo, se a gente pegar, por exemplo, a temporada anterior, era em todos os episódios tinha uma cena muito mais engraçada do que essa, sabe? Aqui, assim, ele é uma temporada que ela tem uma pegada bem diferente das outras. Primeiro que a gente vai ver que, dessa vez, na temporada anterior, era aquele Slice of Life em Morio, né? Então tinha muito mais espaço até pra piada, pra humor e tudo mais, porque eles não iam assassinar os inimigos, né? Aqui é mafioso contra mafioso, então o tempo inteiro, qualquer confronto que tu tem contra os teus inimigos é questão de vida ou morte mesmo. O que não era 100% também a situação lá em Morio. Em Morio, assim, a temporada que ela é muito mais leve, leve, tipo, tem um fucking serial killer na cidade, né? Eu digo assim, em geral, aquele momento de Slice of Life é bem mais sério, aqui é ação o tempo inteiro, né? As lutas uma em cima da outra, eles vão de um ponto A a um ponto B, enfrentam 5 usuários distantes, completam uma side quest, aí vão pra próxima side quest, e nesse caminho eles enfrentam cada capítulo um usuário distante de novo. Me lembra muito a parte 3, sabe? A parte 5, ela me lembra muito mais a parte 3, estruturalmente, do Que é do Egito, né? do que a parte 4. E é interessante que você falou sobre as quests, porque é bem isso, né? Você descobre o objetivo do personagem principal, aí ele consegue entrar na máfia, ele faz a quest e entra na máfia. Aí ele faz na máfia, eles fazem duas quests pra descobrir qual era o objetivo deles na máfia, proteger a personagem lá. O Giorno, ele conhece o Bruno, ele vê que o Bruno é uma pessoa que ele tem objetivos nobres, estando na máfia, assim. Ele jogou um verde, né? Ele que eu sabia, ele jogou um verde. Ele jogou um verde, aí ele viu que o Bruno era assim, né? Então eles ficaram amigos ali e eles resolveram juntos derrubar o chefe da máfia, que é um chefe assim que ninguém sabe quem ele é. Que ele é um cara que o grande tesouro dele é a identidade dele, mas ele é um puta de um chefe da máfia que controla a máfia inteira dentro do país. E aí, no meio da entrada do Giorno, ele mata um capo. Eu acho que é capo, né? Que chamava. Que é o tipo gerente. Ele mata alguém de alto rank, né? E acaba fazendo parecer suicídio, inclusive, né? Foi uma baita jogada do Giorno. E aí, aquele que conseguir o dinheiro do cara, pegar a posição do cara, tem bastante privilégio, porque pega a posição dele. Então, o primeiro arco é eles indo atrás do tesouro e todos os outros membros da máfia indo atrás do mesmo tesouro pra pegar a posição. Então, começa assim, é o primeiro side quest. Aí eles fazem essa side quest, aí o chefe fala, beleza, vocês agora trabalham pra mim no rank mais alto, eu vou te dar essa missão, que é trazer essa menina, que é a minha filha, pra mim. Aí uns caras que querem se vingar do chefe, querem pegar a filha pra poder descobrir quem é o chefe, através da filha. E aí a missão deles é levar a filha do ponto A ao ponto B, enquanto enfrentam essas pessoas. Enquanto isso, eles já fazem mais 2 side quests, né? Isso aí faz parte da quest de levar a menina, de qualquer jeito. Depois de enfrentar todos esses usuários chegando no chefe, eles tentam atacar o chefe, dá merda, eles fogem, e aí agora eles vão do ponto A ao ponto B pra tentar descobrir no ponto B, que é a cidade que a menina nasceu, alguma informação sobre o chefe. Aí eles enfrentam usuários de stand, que o chefe agora tá mandando atrás deles, aí eles chegam lá, tem uma informação, o Polnareff Ex Machina chega lá e gospe o pulote na cara deles, e aí agora eles vão ter que ir do ponto A ao ponto B pra encontrar o Polnareff. Quando eles encontram o Polnareff, eles encontram o boss e tem uma luta ali e acaba a temporada. É basicamente isso. Você falou sobre Ex Machina, mas se você parar a pensar, o Bruno também é um Bruno Ex Machina também no começo da história. Porque primeiro ele dá de cara com o Bruno, que é um cara que é da máfia, exatamente da máfia que ele quer lutar, e o cara vira brother dele. Segundo, ele entra na máfia, mata o capo lá, né? E aí, tipo, o Bruno vira e fala, então, fui eu que escondi o tesouro do cara. Sabe? Tipo, é muito conveniente. O meu problema com o Polnareff é o seguinte, eu falei vários pontos da história, né? Sim. Do ponto 1, do arco 1, até a entrada do Polnareff, muito pouco é desenvolvido do chefe da máfia e de como tudo funciona. O pouco que a gente tem é quando a gente acompanha o ponto de vista dele, né? Que a gente acompanha ele, que é uma parte muito legal, eu gosto muito quando o Araki faz isso. Essa ironia dramática de nós, ele vai lá e ele revela pra nós, leitores, quem é o boss, quem é o chefe da máfia, só que os personagens não sabem, mas a gente sabe quem é, né? E sabe toda a extensão da loucura do cara. Mas muito pouco é desenvolvido ali, né? E do plot, do porquê, e da flecha,
flecha também. Aí chega o Polnareff, e se o Polnareff não tivesse aparecido, não teria história, mãe. Não teria desfecho, porque o Polnareff chega e ele solta tudo. Ah, não, porque tem esse cara é isso e aquilo. Aí tem essa flecha que ele queria, que é isso e aquilo. E venham até mim. Aí acaba a história. Tá? Então o Polnareff, ele entra no final pra dar esse... Ele simplesmente ele joga o plot da história na nossa cara. Ah, porque essas flechas são alienígenas. Tá? Mano, da onde que ele tirou isso? O Polnareff ele chega soltando o famoso caminhão da exposição, né? Te brinca lá no Grindcast, que tem muito jogo de RPG que faz isso, né? Tu não sabe porra nenhuma do que tá acontecendo, nada. Chega no finalzinho do jogo, tu começa a ouvir o caminhão dando ré, sabe? Que aí vai despejar. E o Polnareff é isso, ele despeja a narrativa inteira, todo o plot, só que sem construção nenhuma anteriormente à chegada do Polnareff. Então, pra mim, o Polnareff, ele é uma merda nessa temporada, a participação dele, sabe? Porque ele literalmente, eu precisava explicar isso, não tenho mais como explicar, porque eu não desenvolvi, não fiz isso durante a série, então eu vou botar um personagem antigo pro pessoal, ficou legal, o Polnareff aqui, pá, toma exposição, sabe? Então, narrativamente, essa temporada pra mim, ela é muito cansativa. Eu gosto muito das lutas, mas vai do ponto A até o ponto B, do ponto B ao ponto C, do ponto C ao ponto D, e narrativamente pouca coisa acontece. Por isso que eu falo que me lembra muito a temporada 3, né? Porque a temporada 3 eles tinham que ir até o Dio. Tudo que acontece antes é basicamente filler pra chegar até o Dio, né? Tirando a veinha bruxa que vai ser usada no futuro, o resto... Temporada 3, a narrativa dela é simples. Tem o Big Bad, que é o Dio. Vamos lá bater no Big Bad. É isso. Não tem o que explicar. Ela é simples. E ela funciona dessa forma. Aqui, claramente, não é esse tipo de narrativa. Tanto que o Polnareff chega no final e despeja. Não, flechas alienígenas do passado, vírus, que dá poder de stand, cara que tem duas almas, sabe? Requiem, stand, não sei. O Polnareff, ele arremessa isso na narrativa, então tu vê que é que o que o Araki queria contar, que era muito mais complexo do que ele queria contar na parte 3, que era, eu tenho um cara muito mal, uma parede, e você vai ter que bater nele. E ele não consegue desenvolver isso durante a obra. Fica tudo no único ponto, que é a chegada do Polnareff, que eu chamo de Polnareff Ex Machina, porque sem aquilo, não teria nada daquilo na narrativa. E isso acontece, faltando 5, 10 episódios pra acabar, né? O anime. Você fala de roteiro, eu acho interessante que, primeiro, né, pontuando o que você comentou sobre o fato de parecer que a história não anda. Eu assisti durante a semana o anime pra gravar o podcast, né? Assisti os 39 episódios e, cara, é horrível maratonar essa temporada de Jojo, cara. Eu acho que funcionaria muito melhor se eu estivesse assistindo aos poucos, desse aquela descansada, assistisse outra coisa, sabe? Assistir diretamente, porque realmente dá ainda mais a impressão que a história não anda. E quando você assiste ela direto, ele expõe ainda mais os problemas graves de roteiro que essa temporada tem. Cara, você falou sobre isso, eu tinha comentado antes, né, sobre o próprio Bruno, né, que ele é extremamente conveniente. E se você parar pra pensar, os personagens principais ali, nas missões que eles tiveram, sozinhos, por eles mesmos, eles pouco fizeram, porque toda vez que eles tinham uma dificuldade, tinha alguém pra dar a resposta pra eles pronta na mão. Primeiro foi o próprio Bruno, depois, quando eles estavam presos ali numa side quest, aquele velhinho lá, que era capo lá, ele se mata pra dar a resposta pros colegas deles, né, que inclusive o Abatio, ele usa o stand dele pra voltar no tempo, aí descobre que quando ele voltou no tempo era o velhinho. Então o que acontece? O velhinho deu a resposta na mão deles, e depois, quando a história trava de novo, aparece o nosso querido Polnareff Ex Machina aí, resolve o problema pra eles de novo. Sim. Inclusive, o Polnareff não só conta a história da flecha, como também vira pra eles no final lá, já em formato tartaruga, e fala assim, eu tô achando que esse cara aí tem dupla personalidade, hein? Era uma parada que era pra eles terem percebido há muito tempo, cara. Eles nunca encontraram o chefe, aí que tá. Não teve embate direto dele, o único embate que teve direto deles foi com o Bruno, e o Bruno nem viu o rosto dele, né? E aí o próximo embate deles foi só ali na cidade, ali no final, porque quando a gente acompanha o chefe da máfia, o Diablo, ele tá lutando contra um outro cara lá, ele não tá lutando contra eles, né? Então, é o stand de metal. Porque assim, o que essa temporada é forte, né? Ela é forte nos combates. Pra mim, os combates dessa temporada, as escolhas dos poderes dos stands, tanto dos personagens quanto dos inimigos, foi muito bem escolhido por Araki, com exceção de um, do Fugo, que depois a gente chega na discussão dele, mas todos os combates são muito legais. Assim, até os mais fraquinhos, eles trazem algo a mais. Então, os combates do Mista, eu gosto pra caramba, o Sex Pistol, né? Que é aqueles bichinhos do pés, que ele atira com a arma e eles chutam a bala, é muito maneiro a ideia. O stand do Bruno dá muito espaço pra ele usar de forma criativa, o stand do Narância, o stand do próprio Diorno, e todos os personagens têm tempo de tela, assim, muito legal pra ele desenvolver eles. Tem, infelizmente, ali um
um desenvolvimento muito abrupto dos personagens no começo com um flashback, que simplesmente fala, esse é o flashback. Que seria legal esse flashback, mas, tipo, eu acho que ele too soon, sabe? Eu acho que foi meio isso, cara, too soon. Tipo, tu recém botou o cara pra gente, tu já tá querendo mostrar um flashback dele, sabe? Eu acho que primeiro tu faz a gente tentar entender quem ele é, e aí depois ele saber o flashback dele. Não ao contrário, né? É o teu flashback pra mim entender quem ele é. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um flashback até no final. No penúltimo episódio tem um flashback do Bucarati almoçando com a equipe dele antes de conhecer o Diorno. Ah, é verdade. É, o da pedra. É bem nada a ver aquilo lá. É, sim. Aquilo ali, ele entra num diálogozinho que encaixa com o final, sabe? Mas é uma parada que, tipo assim, não precisava, sabe? Não precisava estar ali. Perde tempo com isso, né? Por exemplo, a Trish. Eu acho o stand dela... É Spice Girl o stand dela? Eu acho aquele episódio do avião incrível. E ela desenvolve o stand, aquele stand maneiro pra caramba. E é só ali. Fica ali, sabe? E aí gasta tempo de tela com coisas desnecessárias e putz, faz mais uma luta, ou faz ela ter alguma participação relevante em alguma batalha com um stand tão legal. Eles mostraram um stand ali, parece que só pra falar, esse é o stand dela. Ele demorou demais pra usar a Trish. Demorou muito, exatamente. Demora-se muito pra usar um personagem com uma habilidade incrível e não usa mais por talvez falta de tempo, talvez não arrumar um contexto pra usar aquela habilidade. E então assim, esses pequenos detalhes aí de roteiro deixam uma temporada que na minha opinião tinha potencial para ser a melhor, ruim, né? Não é ruim, tipo, não consigo assistir. Mas, poxa, a gente tava conversando disso agora há pouco, antes do podcast começar. A gente vem de uma parte 4 incrível, impecável. E aí passa por uma parte 5 que falha nessas pequenas coisas. Parte cômica, como o Raul falou. Eu acho que a parte cômica de Jojo, que eu acho muito engraçado, que eu morro de rir, limitada. Pra mim, o alívio cômico ali é as balas do Mista, né? Que é a parte... É muito engraçada a interação das balas entre si, mas aquela coisa engraçada, mesmo que a gente até via numa parte 3, que era uma parte que... A parte que mais me deixou tenso foi a parte 3, né? Que eu tinha a impressão que todo mundo ia morrer. E essa também tem umas tensões. Até a parte 3, que era extremamente tensa, tinha momentos de alívio cômico incríveis, né, com seu contexto engraçado. Essa parte, apesar de ser uma parte de máfia, que tem muita violência, temas ali um pouco mais delicados, cadê o bizarro que é engraçado de Jojo, sabe? Então eu acho que, como vocês falaram, essa parte de roteiro deixa muito a desejar. Não sei se é por ter diretores diferentes, enfim, o tom não me agradou muito, eu esperava mais. Eu até acho que tem bastante comédia ainda na parte 5. O problema é que demora pra entrar a comédia. Concordo que o episódio 15 pra trás não tem nada. Até os inimigos, sabe, na parte 4, na parte 3, tinham inimigos que eles eram inimigos cômicos, né? Que eram episódios com bastante alívio cômico. E aqui os inimigos não têm alívio cômico nos inimigos, por exemplo. É uma coisa que se foi. Tem um ou outro, né? Tem aquele do mofo lá que é. Aquilo lá é bizarro. Não é cômico, cara. Cômico que eu tô falando é o cara da cozinha na parte 4 é cômico. O moleque do gibi na parte 3. O cara do Santo Tomé das Letras lá, que a gente não sabe se ele é um ET ou não, era cômico. É, muito engraçado também. É tudo cômico. Ele pediu pro cara virar um dado pra jogar com o Rora. Então, assim, tem vários desses momentos de ou inimigos ou momentos de respiro nessas duas temporadas constantes. Aqui na parte 5, durante os episódios, durante os confrontos, tem partes pra comédias, mas não tem esse tipo de episódio tão presente, tão forte quanto tinha nas outras temporadas. Eu acho que é isso que vocês estão sentindo falta, né? Dessa quebra de pacing, né? Que os outros temporadas tinham que, dar uma aliviada aqui no pacing, botar esse episódio aqui um pouco mais cômico, um pouco mais tranquilo, e aí depois a gente volta lá pra tensão. Eu sinto que a parte 5, ele tem um pace que é tensão o tempo inteiro. E isso pode causar, assim, pelo que eu vi da experiência do Raul, de ter assistido uma semana, deixou ele cansado, né? De assistir, porque é isso, é um combate, terminou um combate, próximo combate, e é próximo combate, e aí é o próximo combate, e aí é o próximo combate, e aí é o próximo combate, e aí o Polnareff chega e explica a história inteira e combate final, né? E não era assim, todas as outras temporadas têm um pacing, né? De episódios de quebra de pacing, né? Que é os irmãos lá do Gibi, o episódio na parte 4 tem muito mais, porque a parte 4 ela é mais cômica. Todas as duas outras temporadas de stand, eles tinham esse quebra de pace, esse momento que você,
leitor vai ter pra dar aquela respirada. Esse episódio é um episódio cômico, posso respirar, sabe? E a parte 5, ela é meio que tensão o tempo inteiro, né? E pode ser um pouco cansativo se tu for ver de uma vez só. E aí é de onde eu acho que vocês sentiram falta. É isso, sabe? Deixar bem claro, eu gostei dessa temporada, deixar bem claro pro público, né? Porque a gente vai comentando sobre defeitos, o público pode falar, achar que a gente odiou, mas não. Mas vamos do princípio, tá? Pra mim, a história começa criando um erro que dá, sabe, que poderia se tornar um erro muito maior. Trazer o Koichi e a figura do Jotaro no começo da história. Por quê? Primeiro que o Koichi não acrescenta nada. O Koichi só tá lá porque parece que tem um cara lá que poderia ser ou não parente do Dio e não sei o que, eles querem descobrir se o cara é um cara mau ou não, sabe? Pra começar, cara, não faz sentido nenhum o Jotaro mandar o Koichi pra lá, sabe? Ele poderia mandar qualquer pessoa, ele vai mandar o Koichi. Cara, eu entendo porque que ele mandou o Koichi, mas o problema dessa... Ele mandou o Koichi porque, se tu lembrar lá da parte 4, ele teve muitas interações com o Koichi e ele confia muito no Koichi. Tanto que eles só derrotaram o Kira por causa do Koichi, né? Que o Koichi... Não, foi por causa da ambulância. Sim, não, pô, mas o Jotaro só conseguiu entrar no alcance pra bater nele, pra empurrar ele até a ambulância, porque o Koichi conseguiu prender a mão do cara no chão, né? Então ele fala, ali ele ganhou a confiança do Koichi. Ele manda o Koichi pra investigar o Dio, o filho do Dio, né? E não só isso, não só pra isso, mas aí quando o Koichi chega, ele descobre que tem flechas lá também. Que é um parte do plot lá da parte 4, que, pô, essas flechas aqui é perigoso, não sei o que. Aí o Diorno, ele fala, não, beleza, ó, não conta pra ninguém, não sei o que. E o Koichi fala, beleza. O problema de toda essa parte do plot é assim, a interação do Koichi com o Diorno, essa parte sim, no vácuo, ela é muito legal. A interação dos dois, como essas mecânicas são usadas, a luta com o Black Sabbath é muito massa. Porque o Koichi, ele é um cara muito legal. Mas pro roteiro, pra história... é inconsequente. Exato. Aí que acontece? Isso cria um problema muito maior, que é o quê? Porque você coloca indiretamente o Jotaro na história. Botar o Jotaro na história, você cria o mesmo problema que teve na parte 4, que é, pô, se o Jotaro tivesse lá, ele poderia resolver sozinho, ou pelo menos ter uma luta muito foda. O cara que salta no tempo contra o cara que para o tempo. Se você não tivesse nem o Koichi, nem o Jotaro nesse começo de história, já que pro roteiro não acrescenta em nada, eu acredito que seria muito melhor. Esse que é o problema, não é inconsequente. Do mesmo jeito que o Fugo é inconsequente, né? Ele é um personagem que a gente falou, tem os personagens ali. Ele vai tentar fazer você gostar desses personagens, até porque vários deles vão morrer no caminho, e faz sentido ele querer desenvolver eles. Aí ele faz isso com o Fugo, faz um poder foda pro Fugo, não sabe o que fazer com o cara, porque usou uma vez num combate no começo da temporada, nunca mais usou o cara, em nenhum combate, nenhuma cena direita, e simplesmente, mano, eu não sei o que fazer com esse personagem, vou chutá-lo pra fora, né? Da obra. Isso mostra pra mim um dos problemas do Araki, sério, que é a falta de planejamento dele. Mas se o personagem tá ruim, joga fora. Mas não é que o personagem tá ruim. O autor foi incompetente de usar o personagem. Essa é a realidade. O Araki foi incompetente. Não é nem usar o personagem, porque a história dele ali, inclusive, se você pegar o flashback dos outros personagens, o Fugo tá sempre envolvido, sabe? Porque ele é meio que uma cola ali que une todos, sabe? Principalmente o Narance. Como pessoa, o Fugo é muito importante. O problema é que o Araki, ele deu um stand muito forte pro Fugo logo de começo, e depois ele não sabia o que fazer com ele. Sim, sim. O poder do cara é, se alguém chegar perto, ele vai pegar um vírus mortal e vai morrer em 5 minutos. É isso, sabe? O cara vai derreter, definhar, sabe? Beleza. Aí o cara falou, aí resolveram isso, tá? E agora? O que eu faço com esse cara? Não sei, já sei. Vou falar que o cara não concorda com o resto da equipe e botar ele pra sair. Nossa, é muito ruim, cara. É muito ruim. E aí, se você parar pra pensar, e eu conversei algumas vezes com os colegas sobre isso antes das gravações e tudo mais, é por conta disso que o Mista, ele é o cara mais utilizado no anime. Porque o poder dele é o mais simples, é o mais bobo. É o poder que pode resolver a situação ou que pode ser revertido da maneira mais fácil. Então o que acontece? Você coloca ele várias vezes na luta porque o poder dele é o que dá jogo, sabe? É o que mais fácil de dar jogo. O próprio Diorno, ele não aparece tanto em luta. Ele aparece mais com a inteligência dele, resolvendo algumas coisas que ninguém viu, vendo alguma coisa que ninguém percebeu. O Bruno é aquele cara, né, que é o chefe mesmo, ele é o líder, né, ele lidera. O Guido é o cara que tá ali pra pau pra toda a obra, cara, sabe? É o cara que vai lá resolver. Por que é o cara que vai lá resolver? Porque o poder dele é o que dá jogo. Essa é a grande realidade. O poder do Naranja não machuca os caras extremamente fortes, cara. Ele tem uma navinha que tira chumbinho, praticamente, sabe? Não, porra, velho, é uma metralhadora.
metralhadora, os buracos que fazia nos carros, cara, destruiu a rua inteira, botou fogo na rua inteira, cara. Ele destrói a rua inteira numa luta, na outra os caras que tá lutando contra ele saem raivado de tiro e falam assim, é isso aqui? Não, mas é que o Narança também não luta muito, né? Eu acho que ele tem o quê? Três lutas na temporada inteira pra ele. O Mista é muito, luta muito mais. É que o Narança é aquele negócio, né? Eu acho que isso foi bem desenvolvido, que foi o fato dele ele ser muito mais novo. Ele é o cara ali que ele é tipo mascote da equipe, né? Ele é o cara que o próprio líder não queria que ele entrasse pra lutar, né? O próprio Bruno não queria que ele fosse um cara que lutasse, tanto que falou assim, ó, se você faz tanto questão, vem com a gente, mas se você quiser morar aqui, ficar aqui comigo e não se envolver nisso, não tem problema nenhum, né? E ele quis. Aí, pra mostrar que ele quis, pra mostrar que ele era importante, botaram uma lutinha ou outra pra ele. Mas quem é praticamente o cara ali que luta a maioria das vezes é o Mista. Eu acho que ele tem mais de metade das lutas, cara. Cara, eu vou te dizer que eu acho que o Mista tem mais lutas que o Giorno, cara. E o Bruno. Sim, tem. O Giorno quase não luta. Tem mais luta que o Giorno e o... Eu acho que é o Mista... Eu não contei, mas acho que o Mista tem mais e o Giorno e o Bruno, eles ficam meio que empatados ali no segundo lugar, sabe? Eu acho que o Bruno tem mais que o Giorno ainda. E o Giorno, ele aparece muito mais pra salvar os colegas, tipo, pra transformar alguma coisa inanimada em parte do corpo deles que eles perderam, que eles tomaram tiros e caramba 4, do que pra lutar em específico. Porque o poder dele não é tanto pra batalha, o poder dele é mais pra um poder médico, vamos dizer assim, ou um poder também de investigação, né? Porque ele pode transformar lá nos sapinhos que vai seguir e tudo mais. Mas assim, quando o Abatio entra na história, até essa parte de investigação fica meio que de lado pro Giorno, né? Porque o Abatio tem um stand que volta no tempo. Consegue virar as pessoas naquele lugar ali, né? Ele consegue, tipo, refazer a cena do crime, mais ou menos. Tipo. Aí o que acontece? Aí dali pra frente, até o Abatio morrer, o Giorno, ele ou usa inteligência, ou usa stand só pra salvar a vida dos colegas no sentido medicinal, e não no sentido de luta. Tem algumas lutas ali. Tem o cara de gelo, ele e o Mista lutam, né? Então, mas o Mista acaba lutando mais que ele ainda com o cara de gelo. Não, mas o Mista é o protagonista, né? O Mista é o protagonista, cara. O pessoal diz que é o Bruno, mas eu acho que dá uma briga boa ainda, o Mista também. Mas, cara, o foda dessa temporada é que, assim, que nem eu falei, as lutas, elas são muito massas. A gente entrar, por exemplo, a luta do trem. Pegar a luta do trem lá, do cara que consegue envelhecer as coisas. Nossa, é incrível. E o cara da vara de pescar versus o Mista e o Bruno. Cara, pra mim, até então, a melhor luta de Jojo, velho. Disparado, assim. Ela é muito bem escrita. O Araki, nessa temporada, eu acho que ele conseguiu chegar. Eu não li a parte 7 pra frente ainda, mas até onde eu li, pra mim o Araki conseguiu chegar nessa luta no ápice de construção narrativa, dessa criatividade dele, de usar os poderes dos personagens, sabe? E de ficar uma luta massa. E nessa temporada ele acerta muito nas lutas. É o maior ponto positivo e uma coisa que ele não utilizava tanto, ele começou a utilizar mais nessa temporada, que é o quê? Lutas em equipe. Lutas em equipe. Você começa a ver ali os adversários chegando em dupla e usando seus stands em conjunto pra ter maior facilidade de vitória. Você tem, que nem eu falei, o cara da água lá que tinha o tubarãozinho, com o outro que tinha o stand lá que ficava na língua, não deixava a pessoa falar pra não entregar o stand. Você tinha o da vara de pescar e tinha o outro lá que envelhecia a pessoa se a pessoa não tivesse com gelo na mão. Então o que acontece? Isso cria um senso de urgência ali, né, pro cara pra lutar contra o cara da vara de pescar. Então ajuda. Aí você tem o outro lá o do mofo e o do que tava junto com o mofo, eu não lembro qual que era o poder dele. É da terra, ele entrava embaixo da terra, ele entrava embaixo da terra, isso. É que ele entrava embaixo da terra, ele conseguia fazer a terra desabar, e o poder do mofo é se as pessoas descessem, né, descessem um nível, elas começavam a mofar. Sim. Então as pessoas só podiam subir. Então, esse senso de batalha em equipe, eu achei muito maneiro. É o maior acerto dessa temporada. Porque traz uma coisa diferente, um frescor, sabe? Traz aquela questão de, mesmo você tendo personagens com poderes tão fortes, com stands tão fortes ali com o personagem principal, dá uma luta, sabe? Porque o cara tem que pelo menos quebrar a cabeça, mesmo que o stand seja mais fraco se você olhar de cara a cara. Se bem que também, né, eu já tinha comentado isso antes, mas fora do podcast, alguns poderes foram muito mal utilizados. Por exemplo, o Giorno, ele tinha o poder de criar vida, cara. Ele podia criar, sei lá, botar um touro na frente dele lá pra sair pra cima do adversário, pra poder usar como porradeiro, sabe? Usar animais grandes, um gorila, sabe? Isso não é feito. E tem um lance do Giorno também, que quando ele luta com o Bruno pela primeira vez, né? Quer dizer, quando eles lutam, tem um lance de se o stand dele é usado em uma pessoa, a pessoa meio que fica meio... dá um efeito colateral na pessoa, né? Isso eu não vi ser usado nunca mais. E é um negócio extremamente poderoso, né? E
Só é usado ali, acho que no episódio da luta deles, nunca mais nem é mencionado. Também não sei se é o problema de criar-se um poder muito forte, né? É igual quando você tá jogando RPG e o mestre dá um item muito forte pro seu nível e depois não sabe como usar isso, né, mais pra frente. Mas tem essa questão também do poder do Giorno que a gente nunca mais viu ele usando em pessoas e dando aquele efeito colateral que dá no comecinho. E outra, lembrando que o mangá tem 17 volumes e corre um grande risco dele ter esquecido. É verdade. Porque era basicamente um hit kill, né? Ele acertava e o cara ficava imóvel, basicamente, né? Não conseguia usar o stand e era perdido ali a luta. E aí, cara, pra mim também o Golden Experience Requiem, cara, visualmente ele é legal, mas narrativamente... É porque, como eu falei, as lutas dessa temporada são muito massa, mas eu sou um velho já. Eu já cheguei a um ponto da minha vida que só a luta não é o suficiente mais pra mim. Se não tiver uma consistência narrativa junto, eu já começo a... É coisa da idade já, né? Eu já não começo a não servir mais pra mim as coisas. Então a moral ali que... Primeiro, aquela flecha que veio do nada, né? Aquele poder que veio do nada, que o Polnareff chegou pra contar. E aí, cara, não é o Giorno, não é nenhum dos personagens que derrota o Diavolo, né? É o Golden Experience, que é o ser tocado pela flecha, ganha a ciência de si mesmo e derrota o diabo sem ninguém saber como derrotou, nem de que forma que derrotou ou o que aconteceu com ele, sabe? E aí eles vencem o cara, a temporada acaba e nenhum dos arcos, de nenhum dos personagens, porque cada flashback, eles abrem alguma coisa relacionada a esse mundo, né? Algo que eles querem mudar nessa sociedade, o motivo pelo qual eles caíram na máfia, né? Um lado sujo da sociedade que fez eles caírem ali. E nenhum deles fecha no final, sabe? É um final mais anticlimático até agora pra mim, porque nada do que foi aberto fecha. É cheio de exposição no final. O personagem principal ganha um poder apelão que não dá nem a agência dele derrotar o vilão. O poder por si só ganha agência e derrota o vilão pra ele, sabe? É narrativamente muito pobre, apesar de a luta final eu gostar pra caramba até o ponto dele virar o Golden Experience, aquela jogada de trocar com o corpo das pessoas do Silver Chariot King, e toda aquela cena é muito legal, é muito, que nem eu falei, o Araki tá pra mim no ápice dele nesse sentido, mas narrativamente eu acho que essa foi a primeira vez dele querer construir uma narrativa com um plot um pouco mais complexo, de verdade, assim, com bastante, fazer um mistério aqui, eu quero introduzir e explicar essa mecânica, e ele falhou muito pra mim. Na parte 6, ele já faz isso um pouco melhor, nesse sentido de construir mais gradualmente esse mistério e cada etapa fazer tu saber um pouco mais das coisas, sabe? Eu acho que ele falhou bastante aqui. Os pontos positivos dessa temporada de Jojo, elas caminham muito em paralelo com seus defeitos, sabe? Porque você tem stands muito maneiros, só que os stands são fortes demais e aí você teve que dar um jeito dos personagens não lutarem, sabe? Não usarem seus stands. Ou usarem pelo menos uma fração deles. Ou deixarem de usar esses poderes, que vocês comentaram do Giorno. Aí você tem lutas muito maneiras, só que lutas de coisas que levam de um ponto A a um ponto B e muitas vezes nem explicadas por quê. Você tem uma introdução de um personagem muito legal, né? Porque é um cara que ele foi salvo por alguém da máfia, não sei o quê, e esse mafioso que ele se inspirou lá não gostava de ver crianças envolvidas no mundo das drogas. E aí ele queria tirar o líder dessa máfia que tá agora, porque ele tá vendendo droga pra criança. Aí o que acontece? Ele mata o líder e, foda-se, nada mais é comentado. Os personagens morrem e fica por aí mesmo. Cara, o Mista e a Trish rindo do nada no final do último episódio explica tudo que foi a bagunça do que eles fizeram até ali, cara. Porque o líder deles ali acabou de morrer. O cara que deu a vida pra salvar a Trish, né, que foi o Ciarati, né, morreu na frente dela. Acabou a luta, ela tá dando risada com o Mista. Não faz sentido nenhum. É por isso que eu falo que pra mim essa é a melhor e a pior temporada. Narrativamente, eu acho que ela é a mais falha, não que as outras não tivessem falhas narrativas, a gente falou delas em todo o podcast. Tirando a primeira, né, que a primeira é bem... não, mas a primeira é aquilo. A primeira eu sempre... É o começo da fórmula, é o começo de tudo, então ela normalmente... Raramente ela vai ser a melhor, sabe? Quando ela é a melhor é porque a obra realmente decai, né? Então quando o que vem na frente é melhor é o que a gente quer. Quando o que vem depois da primeira parte é pior que a primeira parte, aí realmente é complicado, a obra cai. Mas eu digo que pra mim, essa é a temporada... Eu gosto muito do casting dela, eu gosto muito dos personagens. Eu gosto muito das lutas, mas a narrativa dela, pra mim, assim, ela é a piorzinha depois da primeira, sabe? Ela é pior que a parte 3, a parte 2 e a parte 4, né? E tem outro conceito também que me deixou muito, cara...
cansado de assistir essa temporada, que é apresentar o personagem e botar um flashback depois. Apresentar outro personagem e botar um flashback depois. Sim. Mais uma vez, você vem de uma parte 4, onde os personagens eles são apresentados, às vezes muito rapidamente, e de um jeito tão natural, tão orgânico, aí você precisa ficar colocando um flashback pra tudo, pra você se importar mais com os personagens, sendo que você tem, no caso do anime, 39 episódios, no caso do mangá, 17 volumes pra explicar aquilo. É complicado, cara. Eu entendo porque ele quis botar flashback, porque assim, o problema pra mim não é ter um flashback desses personagens, porque pra narrativa desse mundo, de contar essa sociedade da máfia, faz sentido. O problema pra mim são dois. Não fecha nenhum dos arcos desses personagens. Termina do mesmo jeito que começou, em aberto. Isso é péssimo. Eles têm um desenvolvimento muito ruim nesse sentido. Segundo, ele te dá pouquíssimo tempo pra respirar esses personagens antes de dar esse flashback. Ele até faz uma boa caracterização nos diálogos e nas interações, tá? Ele não é... O Araki é muito bom nisso também. Só que eu acho que faltou um pouco de tempo primeiro tu conhecer bem eles. E aí depois que tu conhecer bem eles, aí sim tu ter um flashback. Pro flashback ser respostas e não uma forma de introduzir, sabe? Porque senão parece que eu estou entendendo o personagem pelo flashback e não eu conheço o personagem e agora eu sei o porquê, sabe? Pelo menos eu prefiro a experiência nessa ordem, de eu saber muito mais do personagem primeiro, antes de ter o flashback dele, sabe? Você entende as ações do personagem, né? Você entende por que o personagem age antes dele agir, né? Então, como o Muriel falou, não que seja uma falha, mas é algo que te induz a não criar uma empatia com o personagem pelas ações dele, mas sim por saber do passado, e aí você já sabe por que ele é daquele jeito, né, que ele toma aquelas ações, ao invés de você ir conhecendo o personagem pelas ações e depois entender toda a história. Que você pega o próprio Abaki, cara, contar o passado dele só pra gente se importar com ele morrer. Foi só pra isso. Tu quer desenvolver um personagem pra realmente a pessoa se importar com ele e morrer. Então eu acho que ter um flashback pra te criar essa importância não é o problema. O problema pra mim é o timing do flashback e que foi tipo, esse aqui vai ser o arco do tal personagem, flashback dele. Aí o próximo vai ser desse aqui, flashback dele. Aí o próximo vai ser desse aqui, flashback dele. Já de cara assim no começo, sabe? Engatando um flashback muito perto um do outro, sabe? Eu acho que é mais aí a questão. Porque ter o flashback, se for bem usado, o flashback é uma ferramenta narrativa. A questão é se tu usou bem a ferramenta, né? Esse que é o ponto. O caso do Abaco, principalmente, não precisava. Ele era um personagem, quando ele morresse, o público ia se importar com a morte dele, porque ele era o contraponto, ele era o personagem misterioso ali. Você só abrir a história dele pra matar ele, não vai fazer você se importar mais ou menos que ele. Foi feito pra você se importar mais. Mas se você não colocasse a história dele ali, tanto faz. Inclusive, você nem precisava, se você não colocasse o flashback dele e lá no final tivesse aquela cena que eles fizeram que eu achei muito bonita, dele no paraíso encontrando o policial, e ali você explicasse rapidamente, seria muito mais orgânico. Porque explicaram 2 vezes a mesma coisa. Explicaram no flashback, depois explicaram naquele final. Fica esse excesso em momento errado, né? Sim, precisava contar 2 vezes a mesma história. O Abaco tinha morrido há quanto tempo? Você já colocou um flashback, você não precisava colocar aquela cena. Se bem que eu acho aquela cena maravilhosa. 2 flashbacks. Aquela cena eu acho que é melhor do que o flashback, na minha opinião. Então, mas está, não precisava do flashback, porque aquela cena resolvia tudo, na verdade, né? Porque aquela cena é linda, cara, ele encontrando com o policial e ele falando, não sei o que, nossa, você me lembra alguém. E aí eles conversando, ele falou, puta, você é o cara que eu traí. Olha aí, resolveu, cara. Você precisava criar um episódio inteiro contando o passado dele. E o flashback dele não apresenta mais nada pra história do que isso que é contado ali naqueles segundos. Exatamente. Aí, cara, eu acho que você poderia aproveitar pra dar mais tempo de tela pro próprio vilão, sabe? Mesmo que fosse alguma coisa misteriosa, né? Que não seja mostrando a cara dele, ou que seja mostrando só o stand que nem estava fazendo no começo, mas dando mais tempo pro vilão. Eu acho que o maior acerto da parte 4 foi essa, cara. Você entender por que o cara era foda. Porque o cara não era só um cara que gostava de mão. Um cara que gostava de mão. Mas ele era muito mais que isso, porque ele organicamente foi apresentado aos poucos durante os episódios. Sim. O Diávolo não. Ele até tenta, Raul, fazer um Kira-like ali, porque a gente vê o ponto de vista, tem toda essa questão do ponto de vista que ele fez também com o Kira. Só que a construção do Kira foi, como tu falou, mais orgânica, mas não só mais orgânica, como mais gradual, né? A gente vê o Kira pela primeira vez, ele mata um dos personagens,
eles, e aí começa uma caçada atrás do Kira, a gente acha mais usuários de stand, a gente vê o Kira de novo, sabe? Tu tem toda uma construção bem gradual. O Diabo, ele aparece por uma vez, e aí depois ele já aparece lá pra matar o Abakio, né? E depois já vai pro final da temporada, né? Então ele foi muito às pressas nesse sentido, enquanto lá o Kira teve muito tempo pro Kira. O Kira teve muito tempo de tela. Pra mim, o Kira ainda é o melhor vilão de Jojo, assim, mais desenvolvido, mais bem apresentado, mais bem construído na narrativa, né? Como construção, ele é muito melhor vilão do que o próprio Jill. Sim, concordo. Tem coisas ali que eles tiveram que encaixar. Por exemplo, o negócio da flecha ali, de ter a flecha dentro da história do quinto arco, foi claramente pra resolver o que eles tinham deixado solto lá na temporada passada, né? Botaram essa flecha lá, ó, tem um cara que tem umas flechas aí chegou nessa temporada, eles tentaram dar ali um feedback pra essas flechas e acabou colocando na temporada. Mas se a temporada fosse focada nos personagens sem a questão da flecha, sabe? Sem precisar da flecha pra vencer ali, pra se tornar mais forte, talvez até fosse melhor. Inclusive, você não precisaria colocar o Polnareff na história, sabe? olha o que ia facilitar. Sim. O Giorno, ele ia lutando e crescendo ali até chegar no nível do chefe, que é o que foi apresentado, né? Ó, você tem poder, você pode chegar lá, mas você ainda não tá pronto, sabe? Foi o que foi apresentado no começo. De repente, então, pra você ficar pronto, você precisa da flecha pra você ficar mais forte que o cara que já é fodão. Aí quebra as pernas. Esse que é o problema. Ai, cara. Mas assim, eu entendo por que colocar a flecha, porque ficou aberta na temporada passada e ele quis fechar. Sim, ficou aberta na temporada passada, só que aí o que eles fazem com a flecha nessa temporada? Aparece nos primeiros 5 episódios e nos últimos 5, né? Eu acho que apareceu nas primeiras, só pra o Koichi ver, sabe? Só pra dar aquele start com a temporada passada e depois aparece no final. É, mas a construção é nula, né? Porém, eles poderiam não ter colocado o Koichi no começo da história, apresentado o Giorno de uma maneira mais natural e colocado o Koichi no lugar do Polnareff no final, já que eles queriam colocar a flecha, entendeu? Porque faria muito mais sentido esses anos todos o Koichi estar estudando da onde vem essas flechas do que o Polnareff. Ah, cara, é que o foda é que assim, eles explicam com um flashback o porquê que o Polnareff tá nessa situação, mas de novo, claro, é melhor mostrar um flashback do que o Polnareff simplesmente dizer, eu sou nesse negócio por causa disso, mas de novo o problema, a falta de planejamento do autor, sabe? Ele queria contar essas flechas, ele não tá tentando, ele não consegue construir porque ele não faz um planejamento de como ele vai construir pra explicar as coisas, e essa é a parte fraca de Jojo, né? As flechas aparecem, os stands aparecem na parte 3, as flechas aparecem na parede, num lugar lá, né? Elas aparecem lá, mas então, beleza, mas ninguém sabe onde é que vem os stands, aí a gente descobre, foi das flechas, aí as flechas, elas fazem parte integral da história da parte 4, só que ainda não tem explicação. A explicação de o que é as flechas e por que elas dão stand tá na parte 5. Só que na parte 4 já não é uma construção muito complexa. Aí na parte 5 ele bota elas no começo e toca o foda-se pra elas a temporada inteira. E no final o Polnareff explica tudo como se aquilo tivesse feito parte da história o tempo inteiro, sabe? E o que não acontece. E é isso que é o foda dessa temporada. E começa a mostrar pra mim o ponto fraco de Jojo Bizarre Adventure, sabe? E eu acho interessante a ideia de você apresentar personagens que estão em todas as temporadas pra trazer as temporadas anteriores à tona, mas eu acho que escolheram a maneira errada. Aparece o Koichi, né, que é da temporada anterior, aí aparece o Jotaro, que é da temporada 3 e 4, aparece o Polnareff, que é da temporada 3, né, aparece o Jill em foto, mas aparece o Jill, que é a temporada 1 e 2, então o que acontece? Você acaba citando todas as temporadas ali. A do Jill eu acho interessante, cara. Eu acho que poderia ter morrido ali, tipo, ele ter uma foto do Jill na carteira, sabe? E ficar como easter egg. É simples e é muito legal, porque você evoca as temporadas anteriores e evoca talvez o maior vilão de Jojo, né? Que é o Jill. Só que o jeito que você colocou os personagens, por exemplo, pra mim o Koichi, ele não deveria ser usado. Ser usado pra mim seria no lugar do Polnareff, porque faria muito mais sentido, já que a problemática das flechas eram da temporada anterior. Sim. Traria um sentido muito mais orgânico à história do que você enfiar o Polnareff e falar que ele achou aquilo lá no Egito e não sei o quê. Ou ele devia ter introduzido o Polnareff na temporada anterior. Mesmo que fosse uma situação quando o Jotaro fala, a gente tem esse negócio aqui das flechas, eu mais um amigo meu, o Polnareff, não sei se tem isso, eu acho que não tinha isso na temporada 4, eu posso estar enganado. Mas se ele tivesse só falado isso, só isso, uma fala, né, ele tá mostrando a foto, beleza, ele o Polnareff e tal, isso não acontece nada na parte 4, aí na parte 5 o Polnareff aparece, o Polnareff não precisava nem explicar nada. Essa que é a diferença de usar diálogo
diálogo e construção narrativa pra criar foreshadowing pra acontecimentos que vão acontecer lá na frente. Só que como o autor não faz as coisas planejado, ele tem que fazer essas coisas empurrando com a barriga. E é aí que tá o problema da narrativa de Jojo, começa a se perder, essa construção que não existe, sabe? Esse universo que teoricamente é interligado, mas como o autor não pensa nele, não constrói ele de forma interligada, por exemplo, como o Oda faz em One Piece, que tudo o cara parece, claro que o Oda é um exemplo de maluquice, mas o cara é maluco, mas a questão é que o cara aqui não tem um mínimo de planejamento nesse sentido. E tu consegue perceber por causa desse nível de exposição, desse nível de ele ter que sempre explicar tudo com exposição. Parece que o cara, não, eu tenho um flashback aqui, e agora eu vou te explicar das flechas alienígenas do passado, sabe? E outra, mais uma vez que eu falei lá no começo do episódio, quando você evoca o Koichi e o Polnareff, você evoca indiretamente o Jotaro. Poderia ser o Jotaro no lugar do Koichi no começo, poderia ser o Jotaro no lugar do Polnareff no final, porque o Jotaro, inclusive na parte 3, era o único cara que prestava atenção em tudo, né, e descobria respostas. Nesse ponto ele é muito parecido com o Giorno, né, ele é um cara mais esperto. E aí, cara, quando você evoca, mesmo que diretamente o Jotaro, tem aquele grande problema, né, se o Jotaro tivesse aqui, ele resolvia sozinho. É isso mesmo. Exatamente, cara. Ou vai dizer que o Jotaro não resolveria isso sozinho? Era 3 hora e já tinha acabado. É outro ponto também que você falou. Vocês acham relevante pra história o fato do Giorno ser filho do Jill nessa parte? Que no começo, assim, eu coloquei muita expectativa. Falei, putz, é o filho do Jill. Mas eu não achei relevante. Faz sentido. A história deixa muito claro que pessoas especiais têm stand. Por que o Giorno tem um stand? Porque ele é filho do Jill, sabe? Ele é filho de um cara poderoso. É a mesma coisa, em certo sentido, é a mesma coisa da Trish, né? Por que ela tem stand? Ela é filha de um cara poderoso, Diávolo, né? Então, o que acontece? Dá mais sentido ao fato dele ter stand. Não é um cara qualquer que tá lá e tem stand, sabe? No contexto de toda a história ali que foi mostrada. E, claro, é um easter egg, né, pô? Aí você evoca o Jill. Mas eu acho que era só isso. Não precisava ser muito mais que isso, não. Eu acho que nesse ponto foi assertivo. Se você parar pra analisar o Giorno, né? Ele é muito engraçado, porque ele tem um pouquinho de malandragem ali, vamos dizer assim, o lado ruim do Jill, pelo menos das primeiras temporadas, antes dele virar um monstro, né? E ao mesmo tempo ele tem o senso de justiça do Jonathan, né? Então, vendo por esse lado, você tem razão mesmo. Faz sentido, sim, o fato. É que eu acho que eu criei muita expectativa em cima. Esse cara tem um legado do Jill nas mãos. Mas aí acaba, né, sendo um elemento de roteiro e tudo mais. Qual é o legado do Jill, velho? Esse é o problema. Ele não tem legado de ninguém, cara. Ele nem é o protagonista. O protagonista é o Mista, velho. Ele é o Drácula, velho. No máximo, o Giorno ia ser o Alucard, cara. Pra mim, o Giorno é o protagonista mais fraco até então. Porque ele não tem protagonismo. O stand dele que derrota sozinho o cara, sabe? Inclusive, o Bruno morreu pra dar protagonismo naquele sentido de ser líder pro Giorno. Não, mas o Bruno fez muito mais, né, nessa temporada. Sim, concordo. O Bruno é um personagem muito mais protagonista de história do que o próprio Giorno. Tanto que ele precisou morrer pra esse sentido de liderança, de protagonismo, cair na mão do Giorno. Claramente chegou um momento que falou assim, olha, cara, ou o Bruno morre, ou acontece qualquer coisa, o Bruno desiste e vai embora, ou acontece qualquer coisa, pro negócio cair na mão do Giorno, porque não faz sentido, porque o Giorno não fez nada até o momento da morte do Bruno pra ganhar esse protagonismo, sabe? Ele só era o cara novo ali da equipe que tava surpreendendo os caras. Mas uma coisa é fato, a música tema do Giorno é muito boa. É a música do X-Men, né? Vamos para as considerações finais e notas. Parte 5 de Jojo, quem diria, hein? Cara, essa, que nem eu falei, pra mim é a melhor temporada na questão dos combates e na forma de usar stunts. Eu acho que nessa parte criativa, o Araki, ele chegou num nível muito alto. Muito, muito alto mesmo. Eu até acho as lutas daqui mais interessantes que da parte 6. Só que pra mim, personagens, eu gosto muito deles. Mas narrativamente, essa é a temporada mais fraquinha. Eu entendo que ele tentou experimentar algo novo. Ele tentou criar essa construção que vai de uma temporada pra outra. Mas, cara, ele não conseguiu fazer isso. E ao mesmo tempo manter aquele esquema dele de... é o monstro da semana, né? Quando a gente chegar na parte 6, os guri verem a parte 6, eu acho que lá ele já conseguiu integrar muito melhor
a narrativa no monstro da semana, né? Essa construção narrativa no monstro da semana. E aqui ele falha, sabe? O Polnareff, ele vem com um Deus Ex Machina pra explicar todo o plot pra gente, em vez disso ser entregue de forma construída e orgânica, o que sempre é um ponto negativo pra mim. Principalmente porque o Polnareff, ele apareceu do nada no mundo de Jojo de novo. Tu tem vários momentos narrativos, como a chegada no Koichi, a descoberta do Giorno pelo Jotaro, que teoricamente tinham que ser, dentro desse universo, muito relevantes, né? A descoberta das flechas, que eles têm mais flechas além daquela de Morio, que eles conseguiram pegar as flechas de Morio, né? E isso é inconsequente, isso pra narrativa. Toda aquela parte do Koichi é inconsequente, o Fugo é inconsequente, os flashbacks acabam, todos os arcos abertos acabam terminando aberto. Então, narrativamente, pra mim, é um desastre. A parte 5, o Diablo, eu acho ele um personagem muito legal, mas a conclusão dele ali, de ele ser derrotado por o stand, não pelos personagens, não pelo confronto de motivações, e sim, literalmente ser derrotado por um Deus Ex Machina, e nem o motivo de ter um power-up, mas por esse power-up não ser... não ter ganho, ele não ter ganho por mérito, e sim ser uma coisa que veio do nada na narrativa, isso estraga muito o final pra mim, apesar de eu gostar muito do poder do Diablo, o King Crisman. Eu gosto bastante. Então, pra mim, cara, eu vou dar 6,5 por causa das lutas, que são muito massas. Se não tivesse essas lutas maneiras, se as lutas tivessem mantido o nível das outras temporadas, era um 5, mas eu vou dar um 6,5 pra essa temporada. Ela é a temporada que eu menos gosto, é mais fraquinha nesse sentido, só que as lutas, se é o cara, eu gosto do shonen, pela porradaria, eu quero ver pela porradaria, eu quero ver as loucuras do Araki no seu nível mais alto, essa temporada é pra ti. Se tu quiser uma evolução narrativa de Jojo, uma temporada que é narrativamente melhor que a parte 4, eu já acho que não é pra ti essa temporada. Mas se tu quer porradaria, vai firme, tu vai gostar pra caramba. Eu gosto muito de Jojo, né? Eu acho que vinha aí de uma temporada boa como a 4, né? Talvez a gente tá ali próximo, a parte 5 é grudada na 4, né? A próxima. A gente tem ali, vem de uma temporada muito boa, então a gente quer continuar no mesmo nível, ou como o próprio Muriel disse aqui durante a gravação, você sempre quer que a obra vá se superando conforme ela vai avançando. Então eu acho que talvez, de uma certa forma, a gente faça uma cobrança um pouco injusta com a parte 5. A parte 5, na minha opinião, tinha potencial para ser a melhor parte. A gente vem de um personagem que é filho do Jill, né, de um vilão icônico. A gente tem alguns elementos ligando com a parte 4 para explicar sobre a flecha, né? O personagem, ele tem ali um objetivo nobre, uma missão de mudar ali essa cidade por uma causa nobre, né? Fazer com que as crianças não sejam influenciadas pelas drogas e tudo mais. O personagem em si, no começo, ele tem uma habilidade poderosa, uma habilidade criativa. Eu falo que o que define o Gold Experience é a criatividade. Pô, o próprio Raul disse, o cara podia criar um touro e tacar no inimigo, sabe? Ele usa muitas vezes com criatividade e tal. E vários outros elementos, personagens com habilidades muito incríveis, lutas incríveis. Eu acho que a inteligência das habilidades de Jojo é um ponto muito forte, né? Nessa temporada a gente tem lutas muito boas, mas ao mesmo tempo lutas que não sei, parece que a história vai caminhando, e quando precisa de uma explicação de algo grande, a gente tem um elemento que joga isso na sua cara, não é algo que vai sendo construído aos poucos no enredo. Eu acho que eu me decepcionei muito. O Jojo é como se eu estivesse comendo uma coxinha. Sabe quando você tá comendo uma coxinha e você acha um cabelo no meio? Então acho que assim, essa é a minha sensação. Eu acho que o final é o pior pra mim. O fim ali, a questão do Giorno não derrotar o vilão, não superar o vilão. E o que mais me decepcionou nem foi isso. Foi que eu tava querendo ver a conclusão daquilo. No começo tem todo aquele papo de Giorno querer virar um gangstar. E no fim, a gente tem uma cena de poucos segundos dele sentado na cadeira como chefe. Mas e aí? O que aconteceu? Não tem explicação nenhuma, entendeu? Tem elementos bons, como a trilha sonora, as lutas, mas tem coisas muito decepcionantes. Por isso, a minha nota vai ser 6. Eu concordo um pouco com o que o Gui falou, um pouco com o que o Muriel falou, no sentido de a gente às vezes tem medo de ser um pouquinho injusto com a parte 5 depois de vir de uma parte 4 que é muito boa. Porém, a parte 5, cara, parece que ela quer fazer um monte de coisas, só que no fim das contas ela não consegue fazer nada. Ela apresenta uma narrativa, depois ela apresenta uma segunda narrativa, depois ela apresenta uma terceira narrativa, e no fim das contas ela não fecha nenhuma, sabe? De uma maneira decente. Não fecha o problema das flechas, né? Porque as flechas vão continuar aí, estão espalhadas. Não fecha o problema do Giorno, porque a gente não vê que chefe o Giorno
vai ser, ou se ele vai continuar sendo, ou se ele só tá ali. Não fecha o problema da Trish, né? Porque ela continua sendo uma menina que não sabe de onde veio, porque vai, sabe? Ela tá meio perdida na história e continua perdida. A história não apresenta soluções pra ela. Os outros personagens acabam morrendo, então solução zero. O Fugo foi a grande decepção da história, né? Porque ele tem um stand muito foda, muito legal. Só que claramente o Araki ficou com medo de trabalhar esse stand porque ele era muito poderoso logo no início. E tudo isso, cara, vai jogando a obra pra baixo. Porém, como o Muriel falou muito bem, a obra tem as melhores batalhas de todo o Jojo. Por quê? Desde que é apresentado o stand, né, na parte 4 ali, onde eles são trabalhados, o que o Araki faz na temporada passada? Ele cria sempre um adversário que tem um stand que é efetivo contra o personagem que ele tá lutando. O cara pode até não ser mais forte que o personagem que ele tá lutando, mas o stand dele é efetivo contra ele. E aí o que acontece? Você tem que fazer sempre isso, sempre causar situações onde o stand é efetivo contra o outro pra a história ser legal. Aqui não, nessa parte não, você coloca batalhas em equipe, e as equipes trabalhando em conjunto tornam os stands muito mais fortes, e isso eu achei perfeito, cara, isso não tem o que tirar, é irretocável. Só que todo o resto, cara, do jeito que foi trabalhado, você jogar um monte de flashback pra tornando a história um pouco orgânica, porque os personagens não evoluem, sabe? Você tem que jogar os flashbacks porque os personagens por si não evoluem. Se você olhar todos os personagens de princípio, o personagem até ele morreu, até o final da história, eles não têm nenhum tipo de evolução, não muda nada entre eles. Talvez o único que tem alguma mudança é o Narance, mas também, sabe? Porque ele é um garotinho e tá crescendo, né? Tá evoluindo como pessoa. Tirando isso, nada, sabe? Os personagens não fazem nada sozinho, tudo aparece na mão deles. Eles não resolvem nenhum problema. Quem resolve o problema são os outros. O Polnareff vindo pra resolver a temporada foi horrível pro roteiro. Mesmo o Polnareff sendo um personagem muito maneiro, ele vindo como o mestre dos magos ali pra resolver a situação, é horrível. Então, pra mim, só a luta não sustenta. Pra mim, é uma das temporadas mais fracas. Eu acho que só não perde pra temporada 1, né? Que tá apresentando ali, então é um pouquinho cansativo, não sabe até onde a história vai. Pra mim é 6,5. E com 2 6,5, um 6... a gente vai ficar com a média de 6,3 pra parte 5 de Jojo. Olha aí. Olha, treta isso aí, hein? Tá na média, ia passar de ano. Mas pros fãs, pra elite dos fãs da parte 5, vão mandar 100 e-mails pra esse podcast. Você, qual é a nota que você daria pra Jojo? Comenta aqui. Se você tá ouvindo no Spotify, você pode clicar ali na nota que você gostaria de dar pra temporada. Essa foi boa. Essa foi boa. E se você não tá ouvindo no Spotify, você pode mandar aquele e-mail para podcast@mundodosanimes.com. E claro, se você quiser nos ajudar, se você quiser ouvir uma parte 6 e quer que essa parte 6 venha mais rápido, afinal, a gente tá na parte 5, vai demorar pelo menos um ano para chegar aí a parte 6, porque a gente vai focar em outras obras, né? Você quer ver mais de Jojo por aqui e quer escolher que episódio você gostaria de ver nesse podcast, você pode ser o nosso parceiro lá no Catarse, lá no catarse.me/MDA. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau. 突然にもう upside down 世界は変わり出す祈りも届かない僕が変わり出す意味を求めて走り続けて自分が誰かわからなくなる泣きそうだけど負けたくないから教えて夜に馳せこの揺らめきと思いのままに飛び回ってもっと自由にかけてゆこうよ星を見上げてさ一生分の ups and downs 世界は動き出す痛みは止まらない覚醒して飛び出せ意味もなくまた走り続けて終わりの見えない旅を続けるきらめくように世界を見たいから教え